Ok, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Meu amigo Neto, por gentileza, se tiver no ponto aí, aquele vídeo lá da Ed Celular, falando da nanopelícula, né? A nanotecnologia, a nanogel, que chegou para ficar, para proteger seu aparelho celular. Às vezes você tem um aparelho caro como o do professor Alex, por exemplo, você tem que ter uma película que lhe dê segurança, conforto, comodidade, ou seja, com a mesma sensibilidade da tela comum do seu aparelho. Veja aí o VT, por gentileza. No mundo, os fabricantes lançam em ritmo acelerado celulares cada vez mais modernos e sofisticados para diversas finalidades. Os aparelhos chegam a custar mais de R$4.000. No entanto, devido a acidentes, quedas e outros fatores, muita gente acaba tendo prejuízos enormes com a quebra desses aparelhos. Para resolver esse problema e garantir maior resistência e durabilidade a todos os smartphones de nossa região, selamos uma parceria com a única indústria de películas no Brasil. E somos revendedores autorizados da indústria PX, fabricante das películas TNT Nanogel. Venha conferir. Temos mais de 150 modelos de películas em nosso estoque e com os preços mais competitivos do mercado. A TNT Nanogel é a única película originalmente produzida no Brasil. É a película de proteção mais forte do mundo, fabricada com nanotecnologia de última geração e matéria-prima importada diretamente do Japão. A película TNT Nanogel é feita com 2 camadas de um avançado nanopolímero e partículas de dióxido de titânio, apresentando dureza semelhante ao rubi e à safira. É mais forte do que vidro temperado. O material da película amortece e absorve qualquer tipo de impacto, até mesmo os mais violentos, sem quebrar, rachar, arranhar ou perfurar. Ou seja, garante proteção total para telas de celulares. Venha conferir em nossa loja, já temos essa novidade. Então, amanhã eu vou divulgar aqui o nome e endereço de mais 2 parceiros da Ed Celular. Um funciona no centro da cidade e o outro na Vila Ivonete, na Rocha Viana. Ok? Muito bem. Professor Alex, pode continuar o que o senhor estava falando sobre a questão ainda dos juros, que as pessoas não sentem ainda essa queda, porque está cada vez mais complicado você ter acesso a recursos financeiros, seja nos bancos públicos, Banco do Brasil e Caixa Econômica, se bem que o Banco do Brasil não é tão público mais, né? Ou nos privados. Então, essa questão do que está falando sobre o crédito, Muniz, é importante salientar que o crédito existe. Agora, a forma de avaliação dos bancos é que ela deu uma modificada. E outra coisa, o que é que o banco verifica hoje? O banco depende também de qual política o governo federal está adotando. O Banco Central ele tem instrumentos da política monetária, e essa política monetária ela pode ser de 2 formas, restritiva ou expansionista. Então, se a política monetária é restritiva, se o governo ele quer impedir a liquidez, ou seja, que temos dinheiro no mercado, ele vai usar um instrumento que se chama redesconto. Ele aumenta a taxa de juros para que os bancos ele não utilizem mais muito dinheiro do Banco Central, ou eles fazem o aumento do recolhimento compulsório. E se for expansionista, não, eles reduzem o compulsório ou eles reduzem o redesconto. Então depende também disso, né? O governo ele tem que manter a liquidez, né, o equilíbrio, né, nas finanças, evitando possíveis surtos inflacionários ou deflacionários, mas mantendo a saúde econômica do país. Legal. O senhor acha que essa proposta da Caixa Econômica, lançada no final do ano passado, a campanha de combate à inadimplência, o Quita Fácil, realmente resolve o problema das pessoas ou, na verdade, não tem muita coisa a ver com o que estão anunciando? Então, como nós estávamos falando no bloco passado, com relação aos bancos efetuarem essas campanhas, né? Então, se você pegar no balanço de toda empresa, do banco não é diferente, vai ter lá uma linha lá chamada provisão para devedores duvidosos, os calotes, né? Ou inadimplência. Então, o que o banco faz? O passivo, às vezes, é tão alto que é muito melhor o banco ele efetuar esse programa diretamente, até sem terceirizar, diretamente, e conseguir captar algum recurso. Ah, tá, você falou um assunto importante. Isso é uma campanha diretamente com a Caixa. É diretamente com a Caixa. Não é com aquelas empresas especializadas em recuperação de crédito. Esse é diretamente na agência da Caixa. Ali o lucro
É porque quando você tem um intermediário, ele não vai fazer nada de graça. Vai ter um custo também. Vai ter um custo. Então, quando o banco, por exemplo, a Caixa Econômica está fazendo diretamente com o cliente dela... Que é o caso agora do que é o caso que está fácil, que encerra na sexta-feira, ele está fazendo isso. Ele está tirando todos os juros, multas, e está podendo captar alguma coisa, para não ficar com passivo, não é só com o devedor. O Banco da Amazônia, ano passado, criou uma lei, o governo federal criou uma lei também, mas foi através de lei, também reduzindo, né, e melhorando a inadimplência, né, dos clientes do Banco da Amazônia. Então isso acontece, o banco é muito melhor, que ele age dessa forma e recupere alguma coisa, ou que tudo aquilo vá para perca ou para prejuízo. Na sua opinião, qual foi o setor da nossa economia mais afetado com a crise? O mais afetado diretamente foi o setor da indústria, de um modo geral. Indústria, aí vai a indústria da construção civil também? É todos agregados. Esse foi o primeiro, então? Isso, foi o primeiro. O comércio, ele foi afetado, mas o comércio, como ele demorou um pouquinho mais. E não foi com tanta intensidade. Porque o comércio também ele é composto de necessidades primárias. Sim. Né? Por mais que você não compre o produto que era da sua preferência, haja uma substituição, mas você tem que comprar outro produto. Né? E já a iniciativa privada, a construção civil, não. Aí, de fato, né, ela foi afetada diretamente, porque é o ciclo. Se eu também parei de vender, o que aconteceu, chegamos a nossa economia sofreu essa retração brusca, se eu deixo de consumir, a roda não gira. Se eu não faço mais pedidos, a indústria para de produzir, parou de produzir, máquina parada, demissão não certo. Mas, como diz o velho ditado, há males que vêm para o bem, alguém foi beneficiado com isso. Por exemplo, o preço do material de construção baixou. Outro ponto positivo, a mão de obra também. Quem quer fazer pequena reforma ou construção, a hora é essa. Então, é aquele negócio, né? Então, na crise, como já disse também, na crise é que surgem as oportunidades, né? De todos os setores. É importante salientar, a gente fala assim, está sem dinheiro, o dinheiro sumiu, o dinheiro não some. O dinheiro ele muda de mãos. Aqui no Acre, todo mês, os salários são pagos em dias, do Estado, do governo do Estado, da Prefeitura. O 13º foi pago em dia, tudo foi pago em dia. O dinheiro está circulando, agora tem que ser para onde está circulando. Então o empresário ele precisa se inovar, ele precisa verificar. O empresário ele tem às vezes ferramentas à mão dele, informações, mas não utiliza a forma correta. Então ele precisa. Aliás, uns não têm informação nenhuma. Outros têm informação, mas não sabem usar esses dados. Então, assim, o comércio, de modo geral, ele precisa se aquecer. É bom que o telespectador entenda que nós aqui, o nosso comércio, o comércio do Acre, depende de mim e de você. Né? Nós temos que consumir aqui, porque os empregos são gerados aqui. Vou fazer um pequeno comentário, depois quero uma resposta sua sobre o mercado imobiliário. Nós temos aí alguns números macabros no mercado imobiliário. Nós temos, no mínimo, 10 mil imóveis fechados em Rio Branco. Temos, no mínimo, pelas estatísticas, mais de 10 mil famílias morando de favor, no fundo do quintal, na casa emprestada de alguém. E temos gente disposta a pagar, que pode pagar a prestação de uma casa, da casa própria ou do apartamento, mas continua morando alugado ou de favor, porque não tem acesso ao crédito por um motivo ou outro, ou está naquela relação que o senhor falou, classe lá do classificação D, cadastro positivo. Do cadastro positivo, ou por algum motivo está inadimplente, portanto não tem acesso. E aí? E o mercado imobiliário em momento muito complicado. Quem vive do mercado sabe que se você comparar com 2 a 3 anos atrás, mesmo lá no início da crise, eles estão numa situação dramática. O que acontece, Muniz? É uma lei do mercado mesmo, oferta e demanda. Né? Infelizmente, no Acre, nós temos um problema primeiro, que é um problema que tem que ser resolvido, que é fundiário, que falta áreas para construção, áreas legalizadas. Isso tem modificado muito o governo, a prefeitura tem atuado, o governo tem atuado. E isso gerou durante muito tempo uma especulação imobiliária. Né? Então, assim, a procura sempre foi muito maior do que a oferta de imóveis. E se a procura é maior, você vê que hoje quem vai vender um imóvel, ele costuma colocar lá no anúncio do jornal, pronta para financiar. Primeiro, então ninguém tem recurso em mãos para comprar a casa à vista, é financiado. Segundo, quem constrói casa hoje, ele tem tentado fazer, tem feito projetos, na verdade, para um padrão a classe A. Imóvel de 400 mil, 500 mil, né? Não faz um imóvel de 150 mil, por exemplo, de 200 mil. É como você falou, essa é a base, essa base da pirâmide aí,
né? Tem um livro muito bacana sobre a base da pirâmide, fala sobre isso. A base da pirâmide, ela quer consumir. E a base ela é maior do que a ponta da pirâmide. Claro. Agora, tem faltado produto para a base da pirâmide. Tem faltado imóveis para essa base da pirâmide. Né? Então, o mercado da construção civil, o mercado imobiliário, de fato, ele precisa se reinventar. Porque, Muniz, nós vivemos uma época onde surgiu... E eles admitem isso. Aliás, alguns admitem, inclusive, concordam em parte com o que o senhor está falando, mas vão mais além. Porque na avaliação desses imóveis, que o senhor fala de 500 mil, na verdade o valor não é esse. O valor real não é esse. Seria no máximo um de 500, 300 mil, 350, às vezes até 250 mil, 50% a menos. Então o valor irreal, se você comparar os preços dos imóveis, no geral aqui em Rio Branco, com outras capitais, inclusive do sul, do sudeste, do nordeste, vai ver que há uma discrepância. É real, não existe. Né? É real. É surreal. Então, realmente. Então, o mercado precisa se reinventar. A gente está vendo hoje, Muniz, a quarta revolução industrial é algo muito novo. Né? A quarta revolução industrial é a era da robótica e da inteligência artificial, é o que a gente está vivendo hoje. Né? O mercado é um mercado disruptivo. O que é disrupção? São empresas ou produtos ou serviços, né, que surgem no mercado já existente, como o Uber. Sempre teve locomoção de passageiros. O Uber só fez algo diferente. Aliás, né? O Uber, o Acre é abusado, Rio Branco também. O Uber aqui não está se dando bem, não. Não, eles vão Sabe tirar, por quê? Né? O cara pega o primeiro cliente e aí ele passa o número dele. Na próxima corrida o cara não vai recorrer ao aplicativo, que é o aplicativo que rende o dinheiro para a empresa que opera. Então o cara é uma negociação direta entre ele e o consumidor. Então o Uber está se dando mal aqui. É porque o Uber, na verdade o Uber, porque a gente entenda que o Uber não é só esse... O Uber não é esse aplicativo. O Uberismo é esse sistema que existe, de unir quem precisa com quem tem. Hoje a maior indústria, falando imobiliária, a maior imobiliária do mundo é a Airbnb. Ela não tem um imóvel, mas ela pega imóveis no mundo inteiro com pessoas que querem alugar no mundo inteiro. Só intermedia. Né? Intermedia. Tem a Alibaba, é o maior site de vendas do mundo, ele não fabrica nada. Ele apenas intermedia. Então esse é o mercado. Nesse mercado, eu falei, Muniz, que o mercado ele tem se reinventado. É preciso que nós, como os empresários, os consumidores, nós nos atentemos e possamos perceber. Todas as profissões vão sofrer. Tem gente aí vendendo muito mais calçado e confecção do que as lojas. Com certeza. Usando as ferramentas que ele dispõe no mundo digital. Hoje a gente vive isso. Isso é a quarta revolução industrial. Né? É isso que vai daqui para frente. Esse mercado formal ele vai deixando de existir. Aliás, as grandes lojas já caíram na realidade. Eles vão entrar nessa também. Né? O maior exemplo hoje é o Walmart. Né? O Walmart está acabando com as lojas físicas e vai vender só através do e-commerce, só através da internet. Sim. O Walmart não vai ter mais loja física. Você consegue reduzir custos, ter um produto com preço bem mais acessível e aumenta a competitividade. Quando você compra um submarino hoje, Muniz, não é submarino. Quando você compra um submarino, já informa. O seu produto está saindo da loja tal, da fábrica tal. Então ele só faz intermediação. No mercado não tem muito mistério. O senhor acha que isso pode pegar aqui também, mesmo sendo uma cidade relativamente ele pequena? Vai pegar. Né? Porque é o que eu estou falando, essa revolução. Nós vemos a revolução da informática. Todos nós hoje temos celular, todos nós temos acesso à tecnologia. O Brasil tem o dobro de celulares do que a população que existe hoje. Então a informática passou. Agora era da robótica. A nossa média é maior que a dos Estados Unidos e que a da Europa. Então, como o brasileiro gosta de celular. Então é isso. Então assim, tem chegado. Então o que a gente vê? Nós precisamos entender. O mercado muda, o mercado é cíclico, né? E nós temos que nos adaptar. Se não houver essa adaptação, nós corremos o risco de perder. Hoje tem um livro chamado O Mundo é Plano, né? E nesse livro, O Mundo é Plano, ele fala sobre essa quebra das barreiras em todos os setores, da economia, seja na área da religião, não existe mais barreiras. O senhor que é do sistema Fé Comércio, pelas informações do Instituto Fé Comércio, os comerciantes, no geral, principalmente aqui em Rio Branco, eles começam 2018 mais otimistas que 2017? Sim, hoje o comércio... Aqui no Acre, né, houve um aumento no volume de vendas, fantástico. Nós pegávamos o IBGE.
A pesquisa mensal do comércio de 2016 para 2017, nós fechamos 2016 com menos 9%. Menos 9%? Menos 9%. E 2017 nós tivemos já um aumento, nós fechamos no azul, né? Então isso já é um bom sinal. Qual foi o percentual mais ou menos? Foi 4.000%. A perspectiva era 5%, chegou a 4.000%. Então, assim, há uma confiança hoje do consumidor. O empresário está confiante, o empresário tem investido. Agora o empresário também está esperando que o consumidor compareça. O mercado é isso, né? E o desemprego foi combatido aqui? O desemprego, nós também crescemos 0,5%. No comércio, 0,5%. Saímos do vermelho para 0,5%. É, que estava todo tempo no vermelho. Caindo. Agora, Muniz, está vendo numa situação hoje que nós temos no Brasil mais de 23 milhões de desocupados. Pessoas que estão desempregadas e não procuram ocupação. Sem nenhuma atividade econômica. Isso. Já os desempregados, nós temos 14 milhões e meio ainda. Mas está reduzindo. Tem muita gente procurando emprego ainda. Tem muita gente. O problema maior também é, em alguns casos, e aqui a gente vive esse drama também, é a questão da qualificação, né? E aí, Muniz, só para falar dos indicadores, né? Como a gente estava falando antes, a inflação baixou, a Selic reduziu, mas o maior indicador hoje da economia é o emprego. É ele que vai acelerar, ele que vai falar como está. Então, a gente não pode achar que o juro baixou, a Selic baixou, a inflação baixou e a economia vai deslanchar. Não vai. O emprego, porque se houver contratação... Mas no caso do comércio, por exemplo, mesmo sem a elevação da taxa de recuperação do emprego, houve um crescimento. Houve um crescimento. Então, mas aí o indicador que nós medimos isso é o de confiança do consumidor. O consumidor, ele sabe que a onda de desemprego acabou. Ele sabe que ele pode começar a gastar. E a confiança do comerciante? Então, do empresário aumentou também. Não, é maior. É maior? É, aumentou 3,1%, né, mais ou menos. É maior. Ele está vendo que o consumidor está vindo, o consumidor está voltando. Aqui na FEComércio, o presidente Leandro Domingos Teixeira Pinto, ele tem procurado todos os meios fazer com que o comércio esteja ativo. Tá. Né? E o Instituto do FEComércio, criado há algum tempo, ele serve para, digamos assim, nortear as ações dos empresários e da própria FEComércio. Exatamente. O Instituto FEComércio, ele divulga periodicamente pesquisas de endividamento, de consumo, de tendências, né? E ele tem sido aí o fomentador, né, de modo geral, da nossa economia. Mas como nem tudo são flores, no início do ano nós tivemos um outro dado aí preocupante. Talvez seja até normal no início do ano. A taxa de inadimplência subiu. Acontece porque assim, o período do final do ano é o período que as pessoas costumam renegociar suas dívidas. Para quê? Para que possam novamente consumir. E aí algumas dívidas que eles haviam negociado, aquele indicador havia diminuído, ele volta de novo. É cíclico isso, né? Legal. Conversei aqui com o professor Alex Barros, assessor do Sistema FEComércio, e eu falei na abertura do programa, na abertura da entrevista, no primeiro bloco, que ele era economista, na verdade ele é administrador de empresas. Foi um prazer. Prazer mesmo. Sua vinda aqui sempre é motivo de orgulho para nós e acredito que deixa muita gente bem informada. Muito obrigado. Tá bom? Um abraço aí. E o programa de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais boas entrevistas para você. Tenham todos uma ótima noite e bons sonhos.